A traição dos generais e a partida do presidente. O presidente Jair Messias Bolsonaro sofreu uma das maiores traições de seus generais, jamais vista na história da nova república. Aqui neste vídeo vou contar a história resumida, relatada por pessoas próximas ao presidente. Bolsonaro teve apoio maciço dos militares durante a sua campanha. Porém, o que poucos sabem é que este apoio não inclui os generais. Estes, dominados pelo corporativismo, vaidade e, em muitos casos, não escondiam a inveja da ascensão de um oficial da caserna que mal chegou a capitão. Muitos dos generais o viam como subalterno e não se conformavam em ter que prestar continência a um capitão, mesmo que este seja o presidente supremo das Forças Armadas, eleito democraticamente pelo povo brasileiro. Bolsonaro, confiante na formação dos princípios dos generais, apesar de a recíproca não ser verdadeira, porém estes usufruíam das benesses como cargo de confiança, porém em algum momento iria aflorar este ódio através de um ato de traição, não apenas contra o presidente, porém de seus ideais, do povo e da pátria. Bolsonaro sempre acreditou no profissionalismo destes, algo que estava em falta na política e nos políticos. E isso fez com que ele recheasse de generais as funções importantes da presidência, tipo GSI, assistente, ajudante de ordem, por aí vai. De outro lado, a participação de praças em seu governo sempre foi muito discreta, apesar de este, na sua maioria, serem apoiadores declarados do presidente Bolsonaro, inclusive participando nas campanhas e manifestações. Quem foram os principais articuladores do golpe, que culminou na saída às pressas do presidente? A situação do Brasil chegou ao insustentável. O ministro Alexandre de Moraes virou o ditador do país e ameaçava a tudo e a todos, com perseguições e prisões. A Constituição já não significava nada para o tirano de toga e o povo em frente aos quartéis clamava por socorro. Bolsonaro tentou por 5 vezes tocar o artigo 142 para a garantia da lei e da ordem, porém não encontrou guarida nos generais. Inclusive ameaçavam prender o presidente caso insistisse uma medida mais contundente contra a desordem. E enquanto isso o povo bradava em frente aos quartéis: SOS Forças Armadas, acreditando que ali seria o porto seguro e que no fim os militares mostrariam quem manda no país. Mas vale salientar, em nenhum momento nenhum general recebeu os manifestantes. Quem foram estes generais? Vou citar alguns deles. General Richard Fernandes Nunes, do Comando Militar do Nordeste; General Thomas Miguel, do Comando Militar do Sudeste; General Valério Stamps, do Comando Militar do Sul; e General Freire Gomes, comandante do Exército. Todos eles foram incentivados e motivados pelo General Etigóia e o vice-presidente General Mourão, o maior dos traidores. Fingiram estar do lado do Brasil, participando do planejamento, aquisições, portarias, decretos, até o penúltimo dia, antes de assinar. Quando não dava mais tempo de reorganizar, nesta hora, o advogado orientou ao presidente que embarcasse para fora do país, pois a cama de gato estaria armada e o pedido de prisão de Bolsonaro já estava pronto. Tudo articulado para a distorção dos fatos e eliminação definitiva de Bolsonaro do caminho comunista. Almirante Garnier, este sim, leal ao presidente, então comandante da Marinha, se revoltou, protegeu o presidente, o colocou sob a tutela da Marinha do Brasil, dando condições para que ele fizesse a última live e embarcasse em segurança. No dia 30 de janeiro de 2023, o avião decolou da base aérea de Brasília, às 14h02, com destino ao Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, com escala em Roraima. Bolsonaro deixou para trás um povo órfão de representantes, de justiça e de governo, para logo em seguida sofrer perseguições de um partido, de um governo, de um tribunal e de uma imprensa. A traição dos generais entrou para a história e deve mudar o destino de uma nação. O povo sofrido e esperançoso nos fiéis soldados que deveriam guardar a pátria amada viu a mão amiga bater em sua cara sem nenhum remorso, e assim o povo percebeu que sempre estivera sozinho na luta pela liberdade. Diz, avisado ele foi, não é? Bem, pessoal, tá ali. Carvalho cansou de falar até os seus últimos dias, saudoso professor Olavo de Carvalho, que o Exército Brasileiro nunca foi uma organização para o bem do Brasil. Sempre estivera aliados, entre aspas, ao crime de cada época, né? Na época de Dom
Dom Pedro II, onde o Brasil crescia 10% ao ano, equivalente a Estados Unidos e China juntos hoje, o exército se uniu àqueles que tinham inveja e raiva do Brasil e derrubou o Brasil, que era Estados Unidos do Brasil, em uma noite, mandando o governo, igual agora, Bolsonaro expulso do Brasil. Eles expulsaram Dom Pedro e sua esposa para a França, e de lá eles nunca mais voltaram. E o Brasil foi entregue àqueles que queriam o fim do Brasil. E aí foi estabelecido a tal da República, esta República podre, que tanto tem destruído a moral, a ética e a economia do país. Bolsonaro não deu ouvido, sim, ao professor Olavo de Carvalho, que leu muito durante a vida dele, né? Felizmente o Brasil não tem por cultura, né, ler. Nós não lemos livros, principalmente agora na época da informática, na época da internet. Os livros foram aposentados aqui no Brasil para sempre, não é? Se nós tivéssemos acesso aos livros, saberíamos dessa história, do quanto que o exército foi tirano na época que o Brasil era uma potência mundial. Inclusive o imperador do México veio até o Brasil para aprender com Dom Pedro II como... E aí, pessoal, não temos como culpar Bolsonaro por não ter ouvido o professor Olavo de Carvalho pelo seguinte motivo. Quem nunca errou, né? Quem nunca errou? Quem nunca amou, né? O professor sempre dizia: Bolsonaro, abandona estes aí, porque eles são inimigos, não são aliados. Eles não são aliados, né? Referindo-se aos militares. Mas o nosso presidente amava muito e ama a esposa dele. Infelizmente, ele, para não magoá-la, né, ele não quis arrumar dificuldade com esses caras, com essa gente. Preferiu trabalhar a economia e, infelizmente, essa economia está servindo para eles agora, né, desfrutarem. Ao invés de fazer aquilo que o professor Olavo de Carvalho disse, cortar esse mal pela raiz, que era a esquerda e seus aliados, Mourão, né, os generais. Mourão, desde o princípio, era um inimigo à vista, todo mundo sabia disso. Só o presidente que tinha dó e não queria se envolver a conselho dos pastores que circundavam, né, a sua esposa. Então ele, ouvindo os conselhos dos pastores, deixou que tudo ficasse na mão do divino, infelizmente. Infelizmente. Mas é isso. Quem nunca errou por amor? Quem nunca errou por amor? A nossa riqueza aí, pessoal. Nossa riqueza passando. Felizmente, pouco vamos desfrutar dela, não é? Pouco. Fico apaixonado por este exército, né? Porque em 64 eles tomaram posse do Brasil. E fizeram isso, pessoal, embaixo de chicote. Porque os Estados Unidos prometeu que se eles não intervissem, eles iam invadir o Brasil. E os generais iam ficar, né, pendurados. Você entendeu, né? Iam ficar pendurados. Então, com toda a organização aqui no Brasil em prol dessa intervenção e mais essa advertência dos Estados Unidos, eles foram obrigados a intervir. Mas veja o que fizeram. Eles destruíram a TV Tupi, apesar dos funcionários ter ficado uma noite inteira no ar, pedindo por Figueiredo, esse maldito Figueiredo, né, para que ele não tomassem, que ele não fechasse a Tupi. Eles fecharam a Tupi e fizeram o quê? E deram a fecharem a Tupi, apesar de todo o apelo a nível nacional. O Figueiredo, esse filho, né, entregou nas mãos do Roberto Marinho o documento que daria início aí à criação da Rede Globo de televisão. Vocês sabem, agora vocês estão sabendo, né, que a Rede Globo foi construída exatamente, olha lá, os